Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Mulheres Quebrando Tabus aqui na nossa Vale TV. No programa de hoje a gente vai dar sequência à nossa temática Mulheres e Deficiência. Antes de iniciarmos, eu gostaria de comentar que o look que eu estou usando hoje, o sapato e o vestido, são do Usual Brechó. O Insta e o site deles é usualbrechó.com.br. Esses looks vão estar disponíveis no brechó para vocês comprarem depois. E a gente afirma também que estamos abertos a novas parcerias, novos apoiadores. Se você tiver interesse, pode entrar em contato conosco no nosso Instagram, @Mulheres Quebrando Tabus. No programa de hoje, nós vamos ter a Dandara. A Dandara é deficiente visual e para a gente melhorar um pouco a nossa acessibilidade no programa, tanto para a Dandara quanto para quem está nos assistindo, a gente vai fazer uma audiodescrição do nosso cenário que a gente não fez em nenhum momento. Vou começar me audiodescrevendo. Eu sou uma mulher branca, meço 1,58 m, sou loira, tenho cabelos lisos, um pouco ondulados, olhos azuis. Hoje eu estou vestindo um salto branco com um vestido listrado branco e azul. As listras na frente e atrás são na horizontal e nas laterais são na vertical. Eu estou sentada numa poltrona que tem uma cor meio cinza para um verde, não sei explicar essa cor. E no nosso cenário, então, a gente está sobre um tapete da cor laranja, ele é felpudo. A gente tem no meio, entre eu e a Dandara, uma caixa preta. Nessa caixa preta a gente tem um vidro com uma juta em volta, onde tem rosas vermelhas. Na frente, então, a gente tem um quadro com o nosso logo, Mulheres Quebrando Tabus. O nosso logo, então, ele tem uma bandeira colorida, que é uma bandeira que representa a diversidade de fundo. Mulheres Quebrando Tabus está em preto e o O do quebrando com o T do tabus é um símbolo do feminino com uma mão fechada, que tem várias cores que representam a diversidade racial, a diversidade sexual e de gênero. Na frente, então, a gente tem um porta-velas no formato de uma flor de lótus na cor de vidro. E a gente tem também um calendário que é da Arte Maria, que é um calendário feminista, que está mostrando aqui o mês de abril. E a gente tem a Teresa de Benguela, tem a imagem dela e tem um pouquinho da história dela. No nosso fundo, a gente vai ter 3 pratos que estão pintados. O primeiro prato é branco, com algumas flores e um coração, que está escrito que nunca falte flor nem amor. No quadro do meio é um quadro de fundo rosa, com o contorno colorido, e tem uma Frida desenhada, e está escrito: onde não puderes amar, não te demores. O terceiro prato é fundo branco, com o contorno rosa com preto. Tem um coração florido, está escrito: amar em tempos de ódio é revolucionário. E atrás da Dandara a gente tem um quadro que é uma montagem de vários cards que representam algumas coisas que a gente acredita. Então, da esquerda para a direita, de cima para baixo, a gente tem um card representando a diversidade das pessoas, com várias caras, várias cores, vários cabelos, formatos, idades. Na sequência tem um outro card de fundo rosa que diz: ninguém é livre até que todos sejam livres. Depois a gente tem um card verde com uns meninos e uns passarinhos escritos Sem Fronteiras. Na sequência, as cores da bandeira LGBTQIAP+, escrito Amor é Amor. À direita a gente tem um card amarelo com escritos pretos, que diz o seguinte: se sua religião faz com que você odeie alguém, você precisa repensar sua religião. Abaixo, da esquerda para a direita, a foto de 3 indígenas, escrito Família Tradicional Brasileira.
Depois uma imagem com uma pessoa da cor vermelha, com um arame farpado em torno dessa pessoa. Depois a gente tem um outro card que tem uma representação de várias pessoas também, desde crianças, pessoas LGBT, indígenas, cadeirantes. Lembra um pouco a entrada da posse presidencial desse ano, essa imagem, e tem eles estão segurando uma faixa escrito amor. Na sequência, um outro card onde a gente tem duas imagens, uma desigualdade e outra equidade. Na igualdade, então, são 3 pessoas sob 3 caixas do mesmo tamanho, olhando por um muro. E aí a pessoa mais baixa não enxerga, a segunda pessoa enxerga e a terceira pessoa enxerga mais de cima. A segunda imagem que diz equidade, a pessoa mais alta não tem nenhuma caixa e enxerga, a pessoa do meio tem uma caixa e enxerga também, e a terceira pessoa tem 2 caixas e enxergam, ou seja, cada um tem a sua caixa para que todos enxerguem da mesma forma, independente do lugar de onde elas estejam. Abaixo, então, os últimos cards que a gente tem um que diz respeitar as diferenças, garantir justiça, cultivar liberdade. Depois, um outro card com uma pessoa com cabelo Black Power, que é uma frase do Martin Luther King, que diz: mais trágico que o grito dos maus é o silêncio dos bons. Depois, um card que ficou bem famoso na eleição passada, que é 2 mãos e uma rosa, escrito ninguém solta a mão de ninguém. Depois, um card que tem 3 pessoas se olhando, escrito se fere a minha existência, serei resistência. E por último, um card onde tem uma mãe, uma mulher negra, com a mão fechada para cima, segurando uma criança no colo. À minha direita, a gente tem uma planta chamada jiboia, que é uma planta pendente, verde com alguns detalhes em amarelo. E à esquerda da Dandara, a gente vai ter uma planta que se chama Zamioculca, que é uma planta verde com as folhas mais grossas, e um puffzinho que ele é quadriculado no formato xadrez, cor creme e preto. E faltou dizer também que no chão, embaixo da jiboia, no lado direito, tem também um outro quadrinho que tem o nosso logo e o nosso nome, Mulheres Quebrando Tabus. Depois dessa 7 minutos, quase 8 minutos fazendo audiodescrição do nosso cenário, que nós nunca tínhamos feito, a gente agradece a Dandara por estar nos oportunizando e nos provocando a fazer isso. Eu queria dar as boas-vindas à Dandara e queria pedir quem é a Dandara, né, para que as pessoas conheçam ela. Primeiramente, prazer estar falando contigo. Eu fico feliz e lisonjeada de poder estar aqui contando a minha história, um pouquinho de quem eu sou, meu processo de perda de visão contigo hoje. Muito obrigada por este momento. Dar voz à pessoa com deficiência, à pessoa com deficiência visual, porque hoje a gente é meio que invisível à nossa sociedade. A gente muitas vezes é descartado, as pessoas não nos veem como pessoas que somos pessoas que estamos aqui em busca de viver como todo outro qualquer ser humano. Então, vou contar um pouquinho da minha história. Eu tenho 30 anos, eu sou morena, de pele parda, eu tenho olhos castanhos, eu tenho cabelos cacheados castanhos, eu tenho 1,62 m, eu tenho 66 quilos, sou gordinha, me aceito do meu corpo hoje e aproximadamente quando eu tinha 23 para 24 anos, eu descobri uma bactéria nos meus olhos. Eu fiz transplante de córneas, eu coloquei anel de Ferrara, fiz vários tratamentos para tentar barrar. Eu tive uma bactéria, além da bactéria eu tenho uma doença também que se chama ceracotone, é uma doença degenerativa que atinge as córneas também. Então, com 23 anos, eu estava com todos os meus sonhos de fazer faculdade. Eu tinha passado para a Universidade Federal nesse processo. Eu ia fazer serviço social. Era o meu grande sonho, aquela coisa de toda
jovem, eu vim de uma família pobre, que a gente, para ter uma estrutura familiar, tinha que estudar. Então, era o único passo que eu tinha para a transformação da minha vida, era estudar. Então, ali eu me vi num cenário de perca total de vida. Eu entrei numa depressão profunda, onde eu pensei em suicídio, eu pensei que a minha vida tinha acabado com a minha perca de visão. Era meu fundo do poço, sabe? E aí depois eu encontrei pessoas que me ajudaram, fui fazer tratamento psicológico com psicólogas e me ajudou, Deus foi tão bom que me ajudou a sair desse fundo do poço e hoje eu conto a minha história que serve de exemplo para outras pessoas, que a perda de visão também foi uma forma de eu viver um luto, é uma perca, então isso é um luto. E como se estruturar dentro desse luto é que vai fazer toda a diferença. Então, eu vejo assim como hoje eu sou uma borboleta que eu nasci de novo. Eu vim aflorar coisas da minha vida. Então, hoje, para mim, ser mulher com deficiência, além de ser mulher com deficiência, é uma coisa que eu quebro o tabu todos os dias. Para mim, subir uma escada, para mim é como se fosse um pódio, poder cortar um alimento sozinha, poder sair, se vestir, são coisas que para mim têm um valor assim, essencial muito grande. É como se eu tivesse renascido, então eu fazer isso, me sentir uma pessoa normal de novo, para mim foi um grande processo. E hoje tu mora sozinha? Hoje eu moro sozinha, com o auxílio da minha mãe. Ela me ajuda a cozinhar, ela faz toda a minha comida, mas em si eu moro sozinha, subo as escadas. Todos os dias eu vou fazendo alguma coisa diferente para mudar o meu dia a dia. Uhum. E que andar tu mora? Eu moro no 5º andar. E sobe escada todo dia? 78 degraus. E conta pra gente como é que é se localizar em casa, se virar sem ter a visão. Na verdade, eu uso pontos estratégicos. Eu uso meio que é como se fosse um desenho na minha mente que eu uso como um L ou um U. Então, o meu quarto, eu sei que eu tenho que ir pra frente, eu tenho que sair do quarto, eu tenho que dobrar. Então, eu uso como se fosse um L imaginário. Assim, eu vou fazendo as coisas dentro de casa. Eu uso pontos para poder se localizar e andar dentro de casa. E eu montei a minha casa como se fosse a casa da minha mãe, porque eu tenho essa visão de como eu tinha visão, né? Então eu tenho essa visão, eu montei igualmente, eu sei tudo certinho onde são as coisas. Uhum. E como é hoje em dia, o teu dia a dia, acessibilidade, tua rotina? A minha rotina hoje eu acordo, tomo meu café e faço atividade física. Hoje eu faço parte de um projeto que é a Visão Especial e faço também parte da associação Somos Um Só. Lá, todos os dias eu faço caminhada com guias no parcão ou na ginástica. E aí eu faço muito esporte, eu me descobri dentro desse cenário aí. Eu já gostava e aí entrou essa oportunidade e eu estou encarando de frente. E nesse processo também eu perdi 20 e poucos quilos, porque a gente, quando eu perdi a minha visão, acabou que eu engordei muito pelo processo de não se entender dentro da deficiência. Uhum. Eu me excluía, eu só ficava no sofá, eu tive um processo bem dolorido mesmo, então eu tive que reaprender a viver e hoje eu quero correr atrás para perder esse que eu ganhei, não é meu. E o próprio processo da depressão também acaba auxiliando nesse processo de engordar, né? Até porque a família e a gente não é preparado assim para ter pessoas com deficiência em casa. A minha família nunca conviveu com ninguém que tivesse alguma deficiência ou nada. Então isso para nós era muito novo, era algo obscuro, que a gente não sabia do futuro o que ia se passar. E aí tu tem que se descobrir ali, vendo jeitos, estratégia, pontos diferentes, adaptar a casa, adaptar a minha vida. Isso levou um tempo pra gente se encaixar e hoje a gente se encaixa bem. Hoje eu tento levar uma vida normal. Não é normal como era antes, mas em si eu tento readaptar tudo. Uhum.
E esses projetos que tu participa, aceita voluntários? Sim, aceita voluntários, até vamos fazer merchan aqui, que eles estão precisando de voluntários, guias. Toda ajuda é bem-vinda e necessária para que nossos projetos vão adiante, porque a gente precisa ser visto. E muita gente caminha, pratica exercícios físicos e por que não estar caminhando, guiando outra pessoa, né? Sim, eu até posso deixar o contato aqui, entrar em contato lá com Visão Especial e como somos um só, não é só caminhada, é outros esportes também, até a gente participou de um camping acessível que teve raft e stand-up paddle também, tirolesa, vários esportes adaptáveis, então tem uma gama aí para quem se identificar, se não gosta de um, pode auxiliar em outro. Bem interessante. É uma forma de a gente estar devolvendo para a sociedade um pouquinho dos nossos aprendizados, das nossas experiências, compartilhando com outras pessoas, bem bacana. Fica o convite para quem quiser ajudar. Pode também estar entrando em contato com o nosso Instagram, que a gente encaminha para os projetos que a Dandara faz parte. Eu queria que tu contasse um pouquinho mais sobre esse teu processo dessa bactéria. Tu tá em busca ainda de alguma cura? Isso ainda te reverbera de alguma forma na tua saúde? Sim, eu ainda busco, né? Eu ainda busco cura sobre isso. É uma coisa que ainda me incomoda, ainda preciso de tratamento, porque ela pode vir a se manifestar, né, novamente. Ela me deixou um problema na imunidade bem sério. E quem quiser aí, talvez, me ajudar, alguma pesquisa, algo, eu estou sempre disponível e quero sempre ajudar. Acho que a deficiência trouxe isso. Precisamos nos unir para nos ajudar uns aos outros. Exatamente. E que bom quando a gente consegue se colocar um pouquinho no lugar dos outros, né? Ter empatia. Acho que isso é essencial para a gente viver numa sociedade melhor. Então fica aí o convite, o apelo a quem puder, quem assistir, conhecer algum médico, algum especialista, para enviar esse vídeo para que a gente possa estar ajudando a Dandara a encontrar essa cura dessa bactéria. É uma bactéria rara, né? A gente não encontra facilmente, não sei se tu sabe o nome. Não, ainda a gente não conseguiu identificar que bactéria que foi que causou isso. Então, Até hoje é desconhecida. Eu fui em vários médicos e hoje, na verdade, é um tratamento mais paliativo na minha imunidade mesmo. É mais para o meu corpo se fortalecer e ajudar a combater isso. Hoje eu não sei ainda muito bem o que causou, mas se alguém aí tiver disponível... A ciência está aí para nos ajudar, então a Dandara está à disposição também. Quem precisar pode entrar em contato conosco no nosso Instagram, @mulheresquebrandotabus, que a gente pode estar encaminhando aí para a Dandara estar buscando uma melhor qualidade de vida e estar se livrando dessa bactéria que causa vários incômodos, né? Eu lembro que a gente conversou, irritação nos olhos, baixa imunidade. Sim. Essa própria bactéria foi que tu fez o transplante. Sim. E também acabou perdendo a visão novamente. Não tive sucesso, não foi. Teve sucesso. E ao decorrer eu tenho muitas infecções. E eu tenho muitas infecções pelo corpo, urinária, rins, que ela atinge a minha imunidade e eu não acabo não conseguindo ficar tratamentos paliativos concentrados, mas eu não consigo identificar que bactéria é de fato. Então a gente está aí buscando ajudar a Dandara também. E depois que tu perdeu a visão, como é que foi assim para te reinserir na sociedade, encontrar outras pessoas daqui a pouco que tenham essa questão também? Eu vou ser bem sincera para ti, assim, não é um processo fácil, porque fica como se algo fosse desconhecido. E a minha família também não estava preparada para me ajudar a me inserir. Ela não foi preparada, então hoje eu me reinvento sozinha, assim, eu vou criando estratégias e vou seguindo, porque eu acho que a gente não pode deixar o obscuro nos atormentar, a gente tem que seguir para frente e tudo que surge da minha vida eu penso que é algo
chamado no final vitória, que eu tenho que alcançar aquilo, derrubar e aquilo não pode me parar. Aquilo não pode ser algo que vai me deixar para baixo, então eu tento prosseguir. Em tudo, assim, tudo que eu faço, se eu encontro alguém na rua, eu tento motivar com o que eu tenho de entendimento. Se eu tô no meu quarto, eu quero sair para ir no banheiro, para mim é uma barreira, eu tento ir, então são coisas que eu sou dessa forma, assim. Uhum. E como tu vê hoje a questão da acessibilidade nos espaços públicos? Olha, vou ser bem sincera, acho que já foi pior. A acessibilidade, ela já foi. Hoje ela está num processo que ela está melhorando, mas ainda não é o ideal, porque a gente não encontra calçadas com piso táteis. A nossa cidade aqui, ela falta bastante. Ela cresceu, melhorou na questão do centro, melhorou sim, nos auxilia, mas ainda a gente como sociedade e enquanto ser humano precisa ver também que as calçadas do bairro, que a calçada de outros espaços não sendo públicos precisa sim. Até para um cadeirante, muitas das vezes tem desníveis pra gente, tem cachorros, eles botam, no caso, aquelas lixeiras muito rentes, então tu fica entre o portão e as lixeiras, é um perigo muito grande. São coisas que a gente precisa readaptar e se colocando a empatia no lugar do outro, que a gente precisa ter o nosso direito de ir e vir, todos. Sim. E se alguém te encontrar ou encontrar uma pessoa cega na rua, o que a gente pode fazer para te ajudar? Eu acho que o primeiro passo é se identificar, dizer o nome, eu sou fulano de tal, eu posso te ajudar? E aí abrir um diálogo com o deficiente, porque às vezes a gente com deficiência, as pessoas nos encontram na rua e elas querem nos ajudar, só que às vezes elas esquecem que nós não precisamos de ajuda naquele momento. E às vezes fica esse desconforto, o deficiente é ignorante, ou ele não sabe falar, porque eu quero ajudar, mas às vezes tem essa coisa que a gente sabe o que está acontecendo, sabe o que está fazendo e não necessita. E até a outra pessoa não precisa ficar braba ou com algum sentimento. Não, vamos prosseguir porque ele não está precisando naquele momento. Acho que é isso. Você chegar, se identificar, perguntar se precisa de ajuda e auxiliar no que a pessoa precisa ali no momento. Outra coisa que eu acho também muito importante, gente, é descrever direita, esquerda, porque isso vai ajudar no processo de locomoção da gente. Exatamente, são coisas que a gente não se dá conta e às vezes a gente acaba sendo invasivo, né, com o outro, e até a gente que é mulher muitas vezes, né, alguns homens às vezes não nos ajudam por causa dessa coisa, assim, de, não sei onde é que eu vou pegar, ou, né. Sim, imagina nós que enxergamos, a gente já sofre muito a questão de assédio, né, Isso! Tu não conseguir ver quem é que tá te tocando, tá chegando próximo, deve ser bem desconfortável. Eu acho que também descrever que, eu posso pegar no teu braço, eu posso pegar no teu ombro, eu acho que verbalizar isso, onde você vai pegar, eu acho que também é um ponto bem importante, porque às vezes tu pode ser meio pega de desprevenível ali no momento, né? A gente tá se encaminhando pro final, eu queria que tu deixasse um recado final pra gente, se quiser dizer algumas palavras, compartilhar conosco. O recado que eu deixo aqui hoje é que todo deficiente e deficiente visual, ele tem voz, gente. A gente precisa ser visto como ser humano agente, porque as pessoas nos veem muitas vezes como só aquele deficiente, não. A gente é a primeira pessoa. A gente necessita de todos os apelos e ajuda que todo mundo precisa. A gente é normal como todo mundo. É esse o apelo. E que quando você for ajudar, sempre se coloca no lugar do outro, a empatia. Então tá, queria agradecer muito a tua presença, Dandara. Eu que fico agradecida. E também deixar o convite que no dia 24 de abril, isso que a gente combinou, 24 de abril, numa segunda-feira, a gente vai ter o encontro, que vai ser o nosso 8º encontro de mulheres quebrando tabus,
que vai acontecer no Majestic, que é um local parceiro nosso também, em São Leopoldo, um local acessível, numa segunda-feira à noite. E a gente vai ter como convidada então a Dandara e também a Bruna, que já esteve conosco, que é cadeirante, vai estar participando nesse encontro. Fica o convite, nos acompanhe nas redes sociais para estar por dentro das nossas ações. Muito obrigada!